Oi, 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 gente! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto que vocês me pedem muito. Muitas pessoas já me perguntaram: Dani, você já fez ressonância harmônica? Dani, você faz ressonância harmônica? Conta um pouquinho sobre a tua experiência com a ressonância harmônica. E aí eu fiquei pensando como eu poderia trazer esse vídeo para vocês, já que a minha experiência, né, tipo, já que a minha experiência não foi aquilo que eu esperei, não foi aquilo que eu busquei, e eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas que eu já atendi, mas também trazendo essa responsabilidade para mim, né, de por que para mim talvez eu não tenha tido os resultados que eu busquei com essa ferramenta da ressonância harmônica, tá? Então, primeiro eu preciso relembrar como que eu estava quando eu decidi fazer a ressonância harmônica, qual era o meu nível de consciência naquela época. Bom, como eu vivi uma escassez muito grande e eu fui para o autoconhecimento, né, o início do meu despertar da consciência foi em meio a uma dívida de mais de 50 mil reais. Eu estava morando num porão com as minhas duas filhas pequenas na fralda, divorciada, então sem pai, sem mãe para contar, com ordem de despejo da casa que eu, né, tinha morado de aluguel, enfim. Enfim, eu estava numa situação muito crítica, né? Eu fiquei 6 meses vivendo de doação de comida. Então, foi nesse lugar que eu comecei a buscar conhecimento, né? Querer entender. Aí eu ouvia sobre crenças limitantes, sobre lei da atração e tal. E lá atrás eu achava que essa lei da atração era uma fórmula que eu tinha descoberto naquele momento da vida e que ia mudar a minha vida para sempre, assim, que ia ser rápida essa mudança, né? Aí eu já me imaginava numa mansão, morando numa casa enorme, lá naquela situação que eu tava ali de muita, né, falta, contando moeda, enfim, era uma situação bem delicada. E ali, aquilo me trouxe uma esperança. Só que ao mesmo tempo, eu fiquei muito deslumbrada, achando que a minha vida ia mudar muito rápido. Então, eu comecei a assistir esses vídeos de lei da atração, de reprogramação mental, né? E esses vídeos diziam que a gente tinha que mudar nossas crenças para mudar nossa realidade. E eu, contando moeda, na época eu não tinha dinheiro para investir em curso, nada. Então eu consumia muito conteúdo gratuito, fiquei fazendo Ho'oponopono por muito tempo, que é a ferramenta gratuita. Eu me lembro que o primeiro produto digital que eu comprei foi um e-book de crenças limitantes. Aí depois eu comprei um curso de crenças limitantes e eu achava que aquele curso de crenças ia vir mastigadinha qual eram as crenças sobre dinheiro que bloqueavam a minha realidade financeira, porque já que existe um caminho, né, já que eu tenho que limpar a crença, vamos limpar a crença. E aí o curso não vinha, falava de crenças, mas não dizia, olha, as crenças sobre dinheiro é essa. E eu ficava tentando entender quais eram as crenças, e nisso a vida ia, e eu ia trabalhando, criando conteúdo na internet, as coisas começaram a caminhar devagarinho na medida que eu olhava para uma direção e criando, né, comecei a criar uma nova realidade. E naquela época tinha água solarizada, não sei se existe ainda, começou a surgir várias ferramentas de mudança, né, de mudança de vida, enfim. Aí eu descobri, né, o tal do Theta Healing, aí tinha a orgonite, trazer orgonite para casa, e botar as orgonite em casa para mudar a frequência, porque se mudasse a frequência, a gente mudaria a realidade, enfim. E aí, gente, eu ficava desde a hora que eu acordava até a hora tarde da noite consumindo conteúdo e dormia com o fone reprogramando a mente, acordava com o ouvido doendo. Tudo que me dissesse assim, Dani, passa cocô na testa que vai mudar a tua vida, gente, eu juro. Eu ia lá no banheiro e se dissesse para mim, eu ia passar, porque eu tava com uma sede de mudar a minha vida, eu tava com uma sede de sair daquela escassez. Então, eu tinha pressa. E aí é um ponto, tá? Beleza, né? Comecei a guardar dinheiro. Eu me lembro que a minha primeira sessão de Theta Healing, eu juntei moeda para fazer minha sessão de Theta Healing. Posso contar minha experiência com Theta, não sei se eu já contei aqui em outro momento. Ok, contei moeda, fiz a sessão de Theta, depois contei moeda para fazer a primeira onda da ressonância harmônica. E o primeiro erro, no final eu vou falar por que eu parei, tá? Em que onda que eu parei. Mas o primeiro erro que eu cometi, né, quando eu soube dessa ferramenta, eu pensei, nossa, agora sim,
apesar que, né, o professor Hélio deixava bem claro que era ferramenta, né, eu só pensava que eu queria mudar a minha vida. Então, a minha crença, a minha potência estava na ferramenta. Eu só estava procurando a ferramenta. Eu achava que eu não tinha encontrado a ferramenta certa. Por isso que a minha vida não tinha mudado tanto do jeito que eu achava que ia mudar, né, que eu não estava vivendo aquela realidade, né, que eu queria viver. Aí, o primeiro erro que eu cometi, trazendo a responsabilidade para mim, foi não assistir todo o caminho das palestras, tá? Eu vou ser bem sincera para vocês, né? Eu não assisti, eu não era uma pessoa, nunca fui discípula do professor Hélio Couto, nunca fui uma pessoa que acompanhei muito. Enfim, não sei, tem pessoas que a gente se conecta mais, tem pessoas que a gente se conecta menos, mas eu queria a ferramenta, né? E aí eu pedi a primeira onda sem ter consumido, sem ter assistido o caminho das palestras todas. Então, eu acredito que esse foi o primeiro erro que eu cometi, porque eu acredito muito que o caminho das palestras, né, eu consumi um pouco, um preparo para receber essa ferramenta e para entender, principalmente, o que você está comprando, né, o que é essa ferramenta. Então, esse foi o primeiro erro, assim, pedir a primeira onda sem assistir o caminho das palestras. O segundo erro que eu cometi ao pedir a primeira onda da ressonância harmônica, apesar do professor Hélio deixar muito claro que não sei qual é a oferta hoje, nem o discurso hoje com relação à ferramenta, e nem sei se essa ferramenta existe hoje ainda no mercado, mas na época, isso há muitos anos atrás, gente, muitos anos, uns 4, 5 anos, talvez por aí, 5, 6 anos atrás, assim, o professor Hélio dizia que, gente, não é sobre casa, carro, apartamento. Eu me lembro muito dessa sequência. Não é sobre casa, carro, apartamento. Mas o que eu queria? Casa, carro, apartamento. Carro eu não queria muito, assim. Mas, assim, eu fui, né, porque eu queria uma mudança na minha vida material. Eu queria uma mudança, gente, na minha vida financeira. Eu acho que foi a fase, financeiramente falando, a mais desafiadora que eu já vivi, né? Eu cometi vários erros no meu negócio, eu quebrei, enfim. E eu vi ali naquele conteúdo de lei da atração, eu vi ali no autoconhecimento, na mudança de crenças, uma esperança para criar uma realidade diferente da minha família, né? Já contei para vocês que até meus 18 anos, eu morava numa meia-água com a minha avó e a gente dormia no mesmo quarto. Eu nunca tive, né? Nunca não, né? Depois de sair de casa eu tive, mas até os meus 18 anos eu não tinha um quarto para chamar de meu, para chorar minhas pitangas, para ficar sozinha, eu não tinha o meu espaço, né? E o quarto do meu tio, como a nossa meia-água era em L, o quarto do meu tio era aqui, aí passava aqui para ir pro quarto da minha avó, do lado era sala, cozinha e banheiro. Então, assim, eu não tinha privacidade. E eu sonhava mesmo, assim, sabe? Eu olhava para cima, no teto da minha casa, eram os fios, tudo assim, sabe? Naquele ternite, porque a gente, por muito tempo, não teve forro na nossa casa. Um quintal que passava bastante rato, né? Porque a gente veio daquela coisa da patente pro banheiro. Então, assim, era uma escassez muito grande. Então, toda vez que eu falava em querer viver mais, eu era vista como aquela da casa que tem a mania de grandeza, né? A minha avó dizia pobre com luxo, feijão com bucho. E eu sempre, desde muito pequena, eu sonhava com uma realidade diferente daquela que eu estava acostumada a viver, né? Eu desejava mesmo a vida que eu tenho hoje, assim, com todas as minhas forças. Então, eu, Daniela, fui para a ressonância harmônica pelo motivo errado, porque no fundo eu acreditava que aquela ferramenta, e não que não mude a vida material de algumas pessoas, mas eu fui única e exclusivamente, vou ser bem sincera para vocês, porque eu queria mais dinheiro, porque eu queria mudar a minha vida material e, né, naquela época eu estava com um nível de consciência totalmente diferente do que eu tô hoje. Então eu acho que o segundo erro que eu cometi com a ferramenta foi, ao invés de buscar uma transformação de consciência, uma transformação pessoal, foi buscar algo material sem achar que eu teria que me transformar, entende? E aí vem o terceiro erro. O terceiro erro naquela época, o meu nível de consciência achava que o que ia mudar a minha vida era algo de fora. Então, é muito mais fácil a gente comprar uma ferramenta, trazer uma ferramenta para nossa vida e achar que aquela ferramenta vai tocar em algum anjo e aquele anjo vai vir com um baú de dinheiro pra gente e vai mudar a nossa vida para sempre, né? Então, como eu queria essa mudança financeira, o meu terceiro erro foi acreditar que
essa mudança da minha vida financeira viria por algo de fora. E eu vejo que a gente ainda, né, algumas pessoas ainda vivem isso com relação aos arquétipos, com relação a um curso que compra. Naquela época, eu comprava um curso, por exemplo, né, comprei um primeiro curso, foi de crença limitante. Eu achava que na última aula do curso eu ia estar milionária. Eu achava que quando eu assistisse a última aula, a minha vida ia mudar. Então, eu não pensava que eu precisava pegar o conteúdo do curso, aplicar na minha vida, transformar meu pensamento, meus comportamentos, e aí, a partir da minha mudança, o reflexo da minha realidade seria outro, porque a nossa vida é um reflexo de nós, é um reflexo de quem nós somos, né? Então, o terceiro erro que eu cometi foi achar que a ferramenta da ressonância, assim como qualquer outra ferramenta, ia me isentar de fazer a minha parte. Ia me isentar do meu processo, da minha transformação, do meu nível de consciência, do meu processo de limpar crenças, de transformar a minha forma de pensar, né? O meu processo mesmo de transformação. E esse foi o terceiro erro que eu cometi. Então, naquela época, eu lembro que eu lia um livro e eu achava que quando eu terminasse o livro, eu ia estar rica. Aí, quando eu terminava a última página, não estava rica ainda, ia para o próximo curso. A última aula, não fiquei rica, tá? Vou fazer essa ferramenta. Não fiquei, eu achava que a mudança da minha vida ia ser uma coisa assim, um salto do zero, uma pessoa que ficou 30 anos aprendendo sobre pobreza, escassez, falta, né? Acho que o meu maior erro foi achar que em um ano, por exemplo, eu ia mudar a minha vida, dar um salto enorme, sendo que eu fiquei 30 anos, 32 anos mais ou menos, quando eu comecei a limpar, transformar crenças, no meu despertar da consciência, 32, 33 anos, eu fiquei 32, 33 anos alimentando, acumulando lixo, aprendendo sobre escassez, sobre falta, sobre pobreza. Era muita ilusão da minha parte achar que em um ano, dentro de um buraco que eu estava vivendo de doação, de comida, com ordem de despejo, com 50 mil reais em dívida, quebrada, com 2 crianças pequenas para cuidar, trocar fralda, fazer mamadeira, que eu ia ter tempo e condição emocional e tal para dar um salto muito grande na minha vida. Então, nessa época eu percebi, né, e aí foi onde eu parei na minha terceira onda, porque eu não via grandes mudanças financeiras, né, e hoje eu entendo que foi uma responsabilidade minha, né, foi por conta da minha postura, do meu nível de consciência, e ali eu fiquei um pouco cansada. Eu me lembro que eu fui fazer também o Co-Criador Milionário, da Elaine Orives, né, e eu não percebia que a minha vida já estava mudando, né, a minha vida ela já estava melhorando, só que eu ainda esperava aquele dia que fosse, eu achava assim, que da noite pro dia milhões iam chegar na minha vida, entende? E por eu estar focada nos milhões, eu não percebia que a mudança, ela já estava acontecendo. Então, naquele momento, eu já não dependia mais de ninguém para pagar meu aluguel. Naquele momento, eu me lembro que eu consegui guardar dinheiro para ir no Co-Criador Milionário, que foi um evento da Elaine Orives em São Paulo, eu sou de Santa Catarina. Eu fui nesse evento da Elaine, eu não estava ainda vivendo aquela vida, só que eu já estava muito melhor. E eu não conseguia reconhecer isso, porque eu ainda estava esperando aquele salto, sabe? Aquele valor abundante na minha vida, e eu achava que esse valor ia vir, alguém ia me trazer. Não achava que era eu que ia mudar e eu ia construir esse dinheiro, essa abundância, essa riqueza que eu vivo hoje, né? Hoje eu vivo exatamente o que eu queria viver, o que eu criei lá atrás, mas hoje eu tenho outro nível de consciência, né? Hoje eu não vejo livro, curso, arquétipos como algo que vai mudar a minha vida. São ferramentas que vêm aqui, vão passar por mim, eu vou ter que aprender, eu vou ter que integrar, eu vou ter que mudar minhas escolhas, mudar meus comportamentos para depois ter uma transformação do lado de fora da minha vida, né? A gente tem que trazer a responsabilidade da mudança pra gente. Então, naquela época, eu acho que eu ainda estava vendo como muletas, assim, como comprando coisas como se aquilo me isentasse de fazer a minha parte no processo de mudança e transformação. Então, foi por isso que eu parei de fazer na terceira onda. Nas minhas consultorias de arquétipos, eu já atendi muitas pessoas que estão na 8ª, 9ª onda, também buscando essa transformação financeira e não tiveram esse grande, né, essa grande salto financeiro. Mas assim como os arquétipos, né, ele não vai liberar crenças. A gente também precisa saber o que pede. Eu acho que o que eu pedia, eu não estava disposta a me tornar aquela pessoa
para receber aquilo que eu pedia, né, com a ressonância. Eu não tive catarses profundas, eu não tive rupturas profundas, eu não tive nada que desandou muito na minha vida, como é a experiência de muitas pessoas, né, que faz a ressonância e tal. Então, o que eu vou dizer para vocês? Assim, foi uma das experiências bem sutis que eu vivi, e eu acredito que por conta do meu nível de consciência na época, né? Então, se eu tivesse, talvez, a consciência que eu tenho hoje, como eu tenho com os arquétipos, com a ferramenta dos arquétipos, de perceber a minha mudança de pensar, a minha mudança de comportamento, a minha mudança nas minhas escolhas, porque hoje eu sei, né, que na vida tudo é uma semeadura, o que a gente colhe, a gente planta, claro, de acordo com o nosso nível de merecimento. Se você não acredita que merece, você pode plantar que você não vai receber, porque você tem uma crença de não merecimento aí, né? Então tem várias coisas que envolvem. Mas eu acho que eu não tive maturidade. Não tive maturidade para continuar com a ferramenta, e por isso eu não vi os benefícios dessa ferramenta na minha vida, certo? Então tá aqui minha experiência com a ressonância para vocês, sincera, né? Não sabia como conversar isso. Eu assistia muitos vídeos de depoimentos e eu pensava, nossa, um dia vai ser eu falando, mas eu confesso também que até os vídeos de depoimento eu não vi coisas muito palpáveis, eu vi realmente coisas bem espirituais, como o professor Hélio falava, não é sobre casa, carro, apartamento, não é mesmo? Então é isso, se vocês tiverem dúvidas, ficou alguma informação, né, para ser dita nesse vídeo, vocês deixem aqui embaixo, que daí eu respondo vocês. Se vocês gostam de vídeos assim, onde eu trago as minhas experiências, né, porque eu já testei muita coisa nesse universo, clique em gostei, que é uma forma de eu saber. Recentemente eu vivi a experiência com a constelação familiar na água, e eu ainda estou processando tudo que foi essa experiência com a constelação, assim como eu trago as experiências com os arquétipos, então eu posso trazer outras experiências nessa minha jornada de transformação de vida, né? E hoje, com a cabeça que eu tenho, né, aquela pessoa que morava lá naquele porão com as crianças divorciadas, enfim, hoje eu vivo uma realidade totalmente diferente, mas não foi uma mudança da noite para o dia, né? A mudança, ela acontece gradativa, ela acontece devagarinho, a gente vai dando pequenos saltos, e aí quando a gente continua caminhando, a gente vê que já não está mais naquele lugar onde a gente começou a caminhada. E enquanto a gente não conseguir honrar esses pequenos processos, essas pequenas mudanças que vão acontecendo, a gente, né, se a gente não for fiel no pouco, a gente não vai ser capaz de ter muito. Então, enquanto a gente não consegue agradecer o pouco, as pequenas mudanças, a gente nunca vai ser capaz de se abrir para receber as grandes mudanças. Então, é isso, tá? Eu amo falar, né, sobre crenças, mudanças de vida, autoconhecimento, lei da atração, enfim, tive um canal que eu fiquei 2 anos falando sobre isso. Claro que eu não tinha tantos resultados lá, já tinha muitos, mas não como eu tenho hoje. Mas se vocês gostam desse tipo de conteúdo, clique em gostei, que é uma forma de eu saber. Se inscrevam por aqui e a gente se vê então nos próximos vídeos.